Nesse vídeo vou te falar sobre uma classe de ativo que pode te gerar renda passiva todo mês e ainda com um bom nível de segurança. Os fundos imobiliários, uma modalidade de investimento que busca unir o mercado imobiliário e o mercado financeiro. Para te explicar melhor como funciona esse tipo de ativo, vou usar o livro Guia Suno Fundos Imobiliários, que foi escrito pelo professor Marcos Baroni, especialista e referência quando falamos em fundos imobiliários, e Danilo Bastos, outro nome importante quando falamos dessa classe de ativo. Para ficar mais fácil a sua compreensão, decidi dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, vou dizer o que são os fundos imobiliários. Na segunda parte, vou te explicar o ciclo do mercado imobiliário. E na terceira parte, vou passar alguns aspectos que você deve analisar antes de investir em um fundo imobiliário. Mas então vamos para a primeira parte, que é o que é um fundo imobiliário. Você certamente conhece uma ou até várias pessoas que durante toda a sua vida buscaram e ainda buscam poupar e investir o seu dinheiro na compra de imóveis para assim garantir uma renda extra vinda dos aluguéis ou até mesmo se aposentar e viver somente com o dinheiro dos aluguéis. O problema é que para comprar somente uma casa é preciso acumular um capital considerável. Agora imagine poder ser sócio de um escritório de alto padrão, de shoppings nas melhores localizações, flats, lojas de rua, agências bancárias e etc. Imagine receber todo mês uma renda vinda do aluguel sem se preocupar com a administração do imóvel e a burocracia que ter um imóvel exige. Tudo isso é possível através dos fundos imobiliários e ainda você pode começar com um investimento baixo. Mas como isso é possível? Os fundos imobiliários reúnem investidores de forma organizada e transparente com o objetivo de usarem seus recursos em negócios imobiliários. Isso permite acesso às melhores opções de investimentos do que teriam se investisse de forma isolada. Um pequeno investidor geralmente possui limitações financeiras e não consegue adquirir imóveis de alto padrão, mas ao comprar uma cota de um fundo, ele passa a ser sócio de imóveis de alto padrão. A praticidade dos fundos imobiliários é outro fator que o faz ser uma boa opção de investimento. Como suas cotas são negociadas na bolsa, você pode investir em um fundo imobiliário a partir do seu computador, no conforto da sua casa. Informalmente, os fundos imobiliários recebem uma classificação de acordo com seu tipo de investimento, que são os fundos de tijolo, fundos de desenvolvimento, fundos de papel e fundos de fundos. Mas a Ambima classifica os fundos quanto ao objetivo e à gestão da seguinte forma: desenvolvimento para a renda. Esses são os tipos de fundo que investem acima de 2/3 do seu patrimônio líquido em empreendimentos imobiliários em construção ou em fase de projeto, com foco em geração de renda através da locação ou arrendamento. Também temos o desenvolvimento para a venda. Esses são os fundos que investem acima de 2/3 do seu patrimônio líquido em empreendimentos imobiliários com o objetivo de venda futura a terceiros. Também há o fundo de renda, que são os fundos que investem acima de 2/3 do seu patrimônio líquido em empreendimentos imobiliários já construídos a fim de obter renda com locação ou com arrendamento. Também existem os fundos de títulos e valores mobiliários. Esses são os fundos que investem acima de 2/3 do seu patrimônio líquido em títulos e valores mobiliários como LCI, CRI, ações e sociedade do setor imobiliário. E por fim, temos os fundos híbridos. Esses são os fundos no qual sua estratégia não segue nenhuma das concentrações ditas nas classificações anteriores. E ainda há 2 tipos de fundos imobiliários quando falamos a respeito do tipo de gestão desses fundos. A primeira é a passiva, que são os fundos que especificam em seus regulamentos o imóvel ou o conjunto de imóveis que comporá sua carteira de investimento ou aqueles que têm por objetivo acompanhar o indicador de um setor. Por exemplo, fundos setoriais como de construção civil comprarão somente ações de empresas de construção civil. E depois temos a gestão ativa, que é basicamente um fundo imobiliário que não segue os critérios de gestão passiva. Mas antes de continuar o vídeo, gostaria de dizer que se você está gostando do conteúdo desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Seu feedback vai me ajudar a saber qual tipo de conteúdo vocês mais gostam e assim vou trazer melhores vídeos para esse canal. Mas voltando ao assunto do vídeo, chegou a hora de falar da parte 2, onde vou te explicar o ciclo imobiliário. Entender o ciclo imobiliário é fundamental para saber o que está acontecendo no mercado e definir a melhor estratégia de investimento. Todo ciclo é criado por desarranjos na oferta e na demanda de imóveis. Quando temos um boom econômico nesse mercado, há uma grande quantidade de imóveis sendo construídos. O problema é que isso leva tempo.
Em algum momento, há uma grande oferta de imóveis que foram entregues baseados em uma demanda que já não existe mais ou é menor no momento da entrega dos imóveis. Isso gera alterações nos preços de locação e de venda, mas também gera oportunidades para o investidor inteligente. Os especialistas no mercado imobiliário dividem o ciclo imobiliário em 4 fases. A primeira fase é um período de recuperação que ocorre após o momento de baixa. Nesse momento, poucos imóveis são entregues e há uma redução na vacância e um aumento gradual dos preços, que serve de estímulo para a construção de novos empreendimentos. Na segunda fase, temos o período de expansão, onde a vacância é baixa e os preços estão em alta. Isso anima construtoras e investidores que estão atrás de ganhos e mais imóveis começam a ser construídos. Na terceira fase, o preço dos imóveis começa a se estabilizar e ocorre um excesso de oferta devido à conclusão de obras que foram iniciadas nas fases anteriores. Com isso, o lançamento de novos empreendimentos começa a diminuir e a vacância começa a aumentar, e aqui se inicia uma fase de baixa novamente. Na quarta fase, temos a fase de baixa com bastante pessimismo, onde o excesso de oferta gera uma grande redução nos preços de venda e locação, e como há uma redução na entrega de novos imóveis, a vacância começa a reduzir vagarosamente, e com isso, se inicia a fase 1 novamente. Ao entender o ciclo e o seu funcionamento, o investidor percebe que os preços dos imóveis e aluguéis não sobem eternamente, e nem o movimento de baixa é contínuo. Isso permite identificar o melhor momento de compra e de venda, e também compreender o que está acontecendo e pode acontecer com a renda gerada pelos imóveis que você possui. Veja que a transição da fase 4 para a fase 1 é o momento ideal para a compra, e para quem quer vender, o melhor momento seria entre as fases 2 e 3. Agora vamos para a parte 3 do vídeo, que é a análise de fundos imobiliários. Aqui vou focar em falar mais da parte qualitativa da análise de um imóvel. Existe também a parte técnica, mas falar sobre isso daria um vídeo de 1 hora e ainda faltaria muito tempo. Mas indo direto ao tema, quando se fala da análise qualitativa de um imóvel, o investidor deve estar atento à sua localização. Clientes querem imóveis novos, modernos, econômicos e bem localizados. Não adianta muito um imóvel de alto padrão em uma localização que não tem demanda por esse tipo de empreendimento. E lembre-se, sempre que pensar em demanda, lembre do ciclo imobiliário e onde estamos nesse ciclo. E outro ponto que você deve considerar antes de investir é, obviamente, conhecer o fundo que você pretende investir. Os fundos imobiliários não são todos iguais, por isso saber onde você está colocando seu dinheiro é fundamental. Ao estudar um fundo, você deve buscar responder perguntas como: em qual mercado o fundo que estou interessado está inserido? Ele investe em shoppings, flats ou galpões? É fundo de renda ou seu objetivo é liquidar todo o patrimônio visando o ganho de capital? O fundo tem prazo para acabar? É um fundo de gestão passiva ou ativa? Essas questões serão respondidas ao ler 2 documentos importantes, o regulamento e o prospecto do fundo. Outra forma também importante para acompanhamento do fundo é a leitura de relatórios e informes periódicos feitos pelo administrador. E obviamente que o grande objetivo da maioria dos investidores que investem em fundos imobiliários é a geração de renda. Portanto, a renda proveniente do fundo é um dos principais fatores a serem analisados. Basicamente, toda a renda que o fundo imobiliário distribui vem da receita obtida dos aluguéis dos imóveis em posse do fundo. Por isso, é possível ter algum fundo que tenha uma renda com maior variação do que a renda de outros fundos. Os fundos de shopping, por exemplo, costumam ter maior variação na renda do que os fundos que possuem galpões e escritórios ou fundos que têm imóveis com contrato atípico. E falando de contrato, é importante saber também qual tipo de contrato que o fundo possui com seu inquilino. Ele é típico ou atípico? Geralmente o atípico dá mais segurança ao investidor até o fim do contrato. Se você não sabe o que é contrato atípico e típico, vou deixar um link de um artigo aqui na descrição explicando o que significa esses 2 termos. Mas ainda falando especificamente de contratos, é bom que você olhe também quando os contratos terminam. Isso vai mostrar até quando aquela renda proveniente daquele contrato específico vai durar. E como ao lidar com renda o investidor está falando de fluxo de caixa, você deve avaliar a consistência desse fluxo ao longo do tempo e o retorno que você tem sobre cada cota. Para isso, você pode calcular o dividend yield do fundo, dividindo o valor que o fundo paga de dividendos por ano por cota pelo preço da cota. Imagine que o fundo pague por cota R$ 7,00 mensalmente e o preço da cota seja R$ 1.000. Fazendo o cálculo do dividend yield, o investidor estaria recebendo um DI de 8,4% ao ano. Com base nisso, você pode começar a ter a sua ideia do preço justo para comprar uma cota do fundo.
E outra coisa importante que você deve olhar ao fazer a análise de um fundo é o valor patrimonial da cota. O patrimônio de um fundo que investe em imóveis para a renda são os imóveis e caixas e aplicações financeiras que ele possa ter. Para você achar o valor patrimonial da cota, basta dividir o patrimônio líquido pela quantidade de cotas representativas do capital social. E para o que serve isso? Bom, você pode relacionar esse número com o preço da cota do fundo na bolsa, dividindo o preço da cota na bolsa pelo valor patrimonial da cota. Quando o resultado é igual a 1, a cota está sendo negociada pelo seu valor patrimonial exato. Quando ele é maior que 1, o preço de mercado está acima do valor patrimonial. E quando é menor que 1, o preço do mercado é menor do que o valor patrimonial. Sozinho, esse número não indica muita coisa. Porém, quando você está diante de um fundo de alta qualidade e encontra um resultado dessa relação menor do que 1, você pode ter encontrado uma barganha. Mas sempre se lembre de olhar outras informações do fundo para saber se ele não é de baixa qualidade e por isso está sendo vendido por um preço tão baixo. Da mesma forma, seja criterioso se a relação preço-valor patrimonial for muito maior do que 1, para saber se a remuneração do capital que você vai investir nesse fundo vai ocorrer de forma satisfatória. Claro que o livro aborda muito mais coisas a serem analisadas na hora de investir num fundo imobiliário, mas explicar tudo aqui daria um vídeo muito longo e bem chato. Mas acho que com tudo isso que te mostrei até aqui, deu para ter uma noção de como funcionam os fundos imobiliários e o que você pode olhar para investir em bons fundos que te gerarão renda passiva de forma consistente todos os meses. Se tiver mais alguma sugestão de livro, deixa aqui nos comentários para eu trazer nos meus próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Até a próxima e um forte abraço.